Está começando o Vozes da Saúde Diálogos Coletivos, um programa produzido e apresentado por estudantes e servidores da FACISA, Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, unidade acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse projeto é apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. As opiniões expressas neste programa são de responsabilidade exclusiva do apresentador e dos convidados, não refletindo necessariamente a visão deste canal. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso programa Vozes da Saúde, Diálogos Coletivos. Eu sou Roberto Luan, nutricionista e mestrando do programa em Saúde Coletiva. Estou aqui com minha colega Loren, colega de profissão e também colega do mestrado. E hoje nós temos muito prazer em receber como convidados a Luana, nutricionista, fiscal da Vigilância Sanitária. Muito obrigado por ter vindo, Luana. E André Santos, engenheiro ambiental, atualmente coordenador da Vigilância em Saúde. Então, os dois são atuantes na Vigilância Municipal de Santa Cruz, né, e trabalham diariamente com algo que afeta a vida de todo mundo, mas que poucos conhecem de verdade, que é os surtos alimentares. Então, para a gente conversar e começar bem esse papo aqui, bem descontraído, eu vou pedir já para André dar uma situada para a gente, falar mais o que afinal é vigilância em saúde. Boa noite, Loren. Boa noite, Roberto. E a todos que estão aí vendo e assistindo e escutando, né, o Vozes da Saúde. A vigilância em saúde, eu costumo falar que ela é um grande laboratório de controle da saúde da população, né? Ela é capaz de gerar um diagnóstico situacional da saúde do município como um todo. Então, a partir desses diagnósticos, a gente consegue abranger um planejamento e traçar prioridades do que fazer em certas situações no município, né? A nível de município, a gente trabalha com 5 subcoordenações de vigilância, né? Que são a vigilância epidemiológica, que é a espinha dorsal da vigilância sanitária, é onde a gente consegue traçar todos os diagnósticos das situações das doenças da cidade. Aí vem a vigilância de óbitos, ela trabalha com os óbitos da cidade, investigação de óbitos. A subcoordenação de vigilância saúde do trabalhador, né? A gente trabalha a situação, como é que anda a situação da saúde do trabalhador no município. A gente vai ter a vigilância ambiental, ela trabalha no controle ali de zoonoses, né? E doenças zoonóticas, além das arboviroses, né? Conhecida aí como dengue, zika e chikungunya, né? Ocasionado pelo mosquito e da dengue. Da dengue, da zika e da chikungunya. Cada um tem um específico. E também a gente trabalha com a vigilância sanitária, né? É a parte ali que a gente é um dos enfrentamentos de a linha de frente. Trabalha no controle dos estabelecimentos, né? Do município, né? Do setor regulado. E aqui no município, a vigilância sanitária trabalha mais nesse sentido de ter uma saúde coletiva controlada pela vigilância sanitária e que os estabelecimentos se adequem àquilo, né? Bem colocado, André. Eu até ia complementar a pergunta de Roberto, porque assim, a gente vê a vigilância mais como esse setor, né, coloca esse nome vigilância como se estivesse vigiando, mas ele não está operando de uma forma punitiva sobre as pessoas, né? A gente vê a vigilância em diversos setores olhando ali pelo bem da população, né? Chegando antes de acontecer alguma coisa. Então, se observar outro setor, por exemplo, de saúde, né, epidemiológico, das arboviroses, ela está observando, por exemplo, olhando aqueles pontos da cidade onde há uma maior presença de focos, né, de dengue, para tentar eliminar antes que aconteça, né, uma maior distribuição, né, desses casos de dengue, de tudo mais. Então, ela não está ali a vigilância como querer punir ninguém. Ela tá ali para que todo mundo tenha sua saúde da melhor forma, né? Mais intacta.
Ah, então você trouxe essa parte. Então, eu queria saber, assim, ela não é só isso, né? Ela não tá só ali querendo punir, ela tá fazendo outros serviços, né? Outras atividades dentro do município, não é isso? Isso. O grande plano de ação da vigilância em saúde é prevenir surtos epidemiológicos, né? Então, assim, onde é que a vigilância atua e por quê? Porque o Ministério da Saúde percebeu que só o Ministério de Epidemiologia nem estava dando conta, certo? Então, a gente decidiu abranger para essa vigilância em saúde para que a gente consiga abarcar todas as linhas do sistema de saúde do Brasil, né? A nível nacional. E o nível nacional se reflete estados e municípios. Então, como é que a gente atinge várias linhas de frente da saúde para que a gente evite doenças no município? Então é isso. A vigilância em saúde ela abarca tudo isso e trabalha como um grande centro de controle. Entendeu? E nesse centro de controle, o objetivo principal é prevenir com que a população não fique doente. Então, evite surtos epidemiológicos. Então, assim, a gente percebe que nos anos 90 existiam várias epidemias, né? Malária, epidemia de dengue muito forte, entre outras doenças, como doenças de Chagas, que pegou muito forte a região norte. Então, a vigilância de saúde vem para evitar esses surtos, né? Então, assim, a priori, a base da vigilância de saúde é proteger a população dessas doenças que elas proliferam muito rápido e atingem a população muito rapidamente. Um dos focos, né? Também a gente trabalha com outros níveis de prevenção, né? Como o pessoal de saúde do trabalhador, né? A gente trabalha nesse sentido de prevenir com que os trabalhadores evitem de ter doenças crônicas, né? Assim como a gente tem que ter esse diagnóstico do município, como é que está as notificações compulsórias do município, se há muito acidente de trabalho, em quais locais existe esse acidente de trabalho. Percebe como essas vertentes elas são todas interligadas? Justamente com a vigilância sanitária. Ela precisa de um diagnóstico epidemiológico para a gente saber onde a gente vai atuar. Por exemplo, no mês passado houve um surto de MDDA, que é um surto de diarreia, vamos supor assim. Então, a gente tem que trabalhar nessa interligação. A epidemiologia, ela viu que semana a semana os casos de diarreia estavam aumentando. Então, a gente tem que estar interligado de acionar a vigilância sanitária para a gente saber, a vigilância ambiental para a gente ver se tem algum problema na água, se é um estabelecimento que está ali promovendo aquilo, se é um surto de mosca. Então, a gente trabalha nesse diagnóstico, né? Procurando pesquisar, né? E dar uma capacidade da gestão conseguir resolver aquele problema, né? Fazendo com que a gente atinja a raiz do problema com mais eficácia. Eu acho muito bacana você falar isso, porque um dos princípios justamente é a prevenção, né? Isso. Tudo isso que você falou, trabalhando junto, né? E a gente precisa lembrar que por que isso trabalha junto? Porque são todos órgãos interligados e fazem parte do SUS. Isso. Não é isso? Então, a vigilância sanitária, ela faz parte do SUS, a epidemiologia, ela faz parte do SUS, a vigilância em saúde do trabalhador, ela faz parte do SUS, né? Ou seja, são todos produtos gratuitos do nosso país, né? Então, isso é muito importante você falar, acho excelente você tocar na parte de prevenção. Porque é uma parte muito importante que a gente vê, né? Hoje em dia, a gente vê a diminuição de uso de vacinas, por exemplo, né? Isso tudo são coisas que acarretam números aumentados de doenças, de adoecimento. E justamente essa prevenção que é um dos cernes, né? Um dos pontos importantes do SUS, né? Porque é assim que diminui as doenças, é assim que diminui esses surtos, a propagação, né? Através da prevenção. A questão do negacionismo da vacina já está acarretando em novos surtos de febre amarela, por exemplo. Febre amarela, né? Por exemplo, na região norte e até uma parte da região nordeste, né? Depois do Pará ali, Tocantins. Teve alguns estados ali que já teve alguns casos de febre amarela. Quer dizer, já é um problema maior para o SUS, né? A gente tem que saber que um surto epidemiológico controlado, voltando à tona, então vai ter que ter aquele retrabalho, todo aquele retrabalho, que a gente sempre tenta também, uma vertente da vigilância em saúde, é a educação em saúde, né? Então, reverter toda essa educação em saúde gera
um desgaste bem maior, né? A gente tá ali brigando contra o negacionismo da vacina, pedindo para o pessoal se vacinar. Essa é uma luta incessante que a gente luta dia a dia com isso, né? A gente que trabalha com SUS está lutando dia a dia também para essa ênfase da educação e saúde, né? Resumindo, fazer o pessoal voltar a se vacinar. Se vacine, gente. Vacina é vida. E é bem massa quando a gente aborda esse ponto, né, de o que tanto é a vigilância e por que ela tá tentando prevenir, né, doenças e tudo mais. E eu acho que é como o Roberto trouxe nessa questão do nosso sistema de saúde, né? Ele tenta ser único para prevenir, cuidar, né, fazer essa questão de educação também, que é uma forma de você prevenir. E a partir disso a gente vê como não é nada isolado, né? A vigilância em saúde ela não trabalha de forma sozinha. Ela trabalha para evitar que, por exemplo, o hospital do município fique lotado, Isso. né? Para evitar que os zoonoses fiquem também lotado, evitar que, enfim, a UBS fique lotada. Então, a gente vê como ele não trabalha somente para culpar, para punir. Então, a partir disso, eu queria chamar agora o Na Boca do Povo, que é o nosso quadro que a gente faz entrevistas com a população para saber o que é que eles estão, né, sabendo sobre o assunto e para a gente poder dar uma embelezada nessa conversa da gente. E agora quem fala aqui é você, um quadro onde a voz das ruas ganha espaço, porque a melhor forma de falar de saúde é do jeito que o povo entende. É saúde do jeito que o povo fala, no quadro Na Boca do Povo. No Na Boca do Povo desta semana, vamos discutir um pouquinho sobre os surtos alimentares. E hoje, viemos às ruas de Santa Cruz para saber o que a população tem a dizer sobre esse tema. Vamos lá? Hoje estamos aqui com... Ricardo. Oi, Ricardo, tudo bem? Eu queria saber se o senhor já comeu alguma comida ou algo na rua assim que acabou lhe fazendo mal? Rapaz, já aconteceu, às vezes ficar um pouco com o estômago um pouco embrulhado ou até dar desinteria, já aconteceu sim. E o que o senhor fez depois, né? Quando deu essa situação, que se sentiu mal, que deu um piriri, né? E o que o senhor fez? Rapaz, a gente toma medicamento caseiro mesmo, né? Já que apesar dos hospitais hoje, as clínicas ser tudo um pouco lotado e mais demorado, a gente sempre se vira por casa mesmo, né? Às vezes um chá de cidreira, um chá de capim santo, alguma coisa por casa mesmo. Quando é mais grave, a gente procura o posto de saúde, né? Exatamente. E o senhor sabe, né, quando esses casos acontecem, para quem ligar, quem recorrer? Aqui a gente não tem muitas opções não, né? Tem uns canais aí de atendimento de SAMU, de outras entidades, mas nesse caso aí só em caso extremamente grave ou bem sério, né? Se não ser, não tem socorro não. A gente tem que se virar e procurar o hospital por conta própria mesmo, viu? Uhum. E o senhor sabe, né, qual é o papel e o que faz a vigilância sanitária aqui do município? Sim, eu sei que eles têm uma coisa muito importante da parte deles para fiscalizar esse tipo de situação, esse tipo de comércio, essas coisas de feira. Hoje eu estou aqui com Cabo Dantas. Boa tarde, Cabo Dantas. O senhor já se viu numa situação, né, em que comeu uma comida e se sentiu mal ou conhece uma história como essa? Conheço, sim, já me senti mal. E o que foi que o senhor sentiu nesses momentos? Geralmente desconforto, aquele desconforto intestinal, azia, tradicional, geralmente com frituras. E o que o senhor fez, né, nesses momentos, né, de uma forma de cuidado, de procurar hospital ou tomar alguma coisa em casa mesmo? Então, medicamentos que a gente já é acostumado a tomar. Eu não sou muito de medicina natural, nem hospital só em último caso. O senhor sabe, né, o papel da vigilância sanitária aqui, da vigilância em saúde do município nesses casos? Não, sendo bem sincero, não. Agora estou aqui com... Dona Lidiane. Oi, Dona Lidiane, tudo bem? Já aconteceu da senhora, ou conhece alguma história, que comeu alguma coisa na rua ou em casa mesmo e se sentiu mal? Não. Nunca aconteceu de sentir alguma coisa, uma dorzinha de barriga, um mal-estar? Não. Nunca aconteceu. Mas a senhora sabe, né, se nesses casos, né, se acontecer com alguém, por exemplo, para onde essa pessoa deve ir, o que deve fazer para amenizar os sintomas? Eu acho que deve ir para o hospital, né? Hospital. Uhum. Ir para o hospital. E nesses casos, né, quando a gente pensa em denunciar essas situações, porque
acontecer algo que não deveria, né? Para onde a gente deve ligar, a senhora sabe? Não, sei não. E nesse cenário, né? Aqui a gente tem no município, né, a vigilância sanitária, a vigilância em saúde. A senhora entende o papel, né, deles nesses casos, né, para controlar que esses casos não venham a acontecer? Não entendem. O que a senhora acha que eles podem ajudar, como eles ajudam nesses casos? Para lhe dizer a verdade, como eu nunca fui lá, nem nunca liguei, eu não sei dizer bem não. Eu vejo o pessoal comentando só, mas não sei dizer bem. Tá bom. Muito obrigado, viu, dona Nidiane? Prazer. Tá certo. Esse foi mais um Na Boca do Povo e agora vamos retornar para a mesa para saber o que nossos convidados vão discutir sobre o assunto. Vamos lá? Então, nós ouvimos o povo, né? E, assim, acho que primeiro dá para perceber que eu não conheço ninguém que nunca ficou... Uma pessoa que diga, não, nunca tive nenhum problema estomacal, alguma coisa assim, que fiquei doente. Porque eu não conheço, gente. Acho que todo mundo, em algum momento da vida, já ficou doente por causa da alimentação, de alguma coisa que comeu fora de casa, né? Mas, ao contrário do que se espera, as pessoas não sabem o que é vigilância sanitária, não sabem a que recorrer, né? Como deu para ver nesses exemplos que tivemos dos entrevistados. Ou não sabem o que é vigilância sanitária, ou só lembra do papel de fiscalização, né? Então, por isso que ainda bem hoje nós temos 2 especialistas, né? Que agora vão destrinchar um pouquinho para a gente, dizer de fato o que é essa vigilância sanitária para que você fique sabendo e inteirado do que é. Bom, a vigilância sanitária, ela é uma vigilância que ela trabalha na regulação de estabelecimentos no município, né? A vigilância sanitária, ela trabalha em várias vertentes, né? Tanto aqui em Santa Cruz, ela trabalha nos serviços de saúde, né? O análogo à saúde. A gente agora teve a aquisição de um dentista para que a gente trabalhe no setor regulado dos dentistas e a gente trabalha no serviço de alimentos. Então, vocês estão vendo que muitos estabelecimentos é abarcado pela vigilância sanitária. Mas um dos mais importantes aqui do município são os de alimentos, né? Tanto de venda como serviço de alimentos, em geral. Então, a vigilância sanitária, ela não atua apenas na fiscalização, né? Como eu falei, a gente também tem um trabalho de educação em saúde e, para além da fiscalização, a vigilância sanitária trabalha como uma instrução dos estabelecimentos que queiram se adequar. Então, geralmente, o pessoal tem a pecha de que a vigilância sanitária só vai para autuar, para multar, para fazer esse tipo de atuação. Mas não, a gente trabalha em várias vertentes. Uma delas é a fiscalização, né? Fiscalização, que é a mola mestre da vigilância sanitária. E a partir da fiscalização, a gente trabalha vários outros fatores para poder chegar numa multa, para poder chegar num fechamento de um estabelecimento, né? A gente sempre começa... na primeira inspeção, a gente começa pedindo que eles promovam as não conformidades, por exemplo, né, de um estabelecimento. E aí a gente vai dando prazo para eles, para que eles consigam se adequar ao seu estabelecimento e assim galgar seu alvará sanitário. Então, não é que a gente não multe, a gente multa. A gente pode fechar, mas antes disso a gente trabalha com a educação também em saúde no estabelecimento, né? Dando instruções, dizendo o que está conforme, o que não está, como entrar em conformidade, né? A Luana vai falar até um pouco melhor depois quais são essas coisas que ela faz no município, mas a priori a gente trabalha com toda uma evolução para poder chegar nessa cara de mal que tem a vigilância sanitária, né? Como é que eu posso dizer? Uma instância da saúde, onde é uma instância mais punitiva, né? A gente tem todo um caminho a percorrer para chegar na punição. Ou seja, essa é em último caso essa punição, né? Isso. Na verdade, você quer ajudar o comerciante. Isso. Para que o comerciante... Não é só... Tem que entender que essas normas que existem da Anvisa não é só para ser bonitinho, é para as coisas funcionarem bem, para fazer de fato essa vigilância e a prevenção, né? Porque existem normas para que os estabelecimentos funcionem e vocês vão fiscalizar essas normas e também vão dizer como colocar as
as normas em efeito, né? Fazer com que elas aconteçam, não é isso? Tem muita coisa que é culturalmente feita em alguns estabelecimentos que, ao perpassar do tempo, as pessoas acham que é certo, mas que não é. Tem que saber que tem toda uma regulação, que teve estudos para fazer isso, né? Teve toda uma ciência envolvida por trás para saber que um alimento tem que ser refrigerado a uma temperatura tal, o alimento não pode ficar exposto, tem certas coisas que tem que ficar condicionada, outras podem ficar ao ar livre, a depender de qual o que é. Então, tudo tem um porquê, né? Vocês têm que pensar que, por exemplo, um estabelecimento de grande porte como o supermercado, ele pode estar criando um alimento que ele vai causar uma crise de diarreia, por exemplo, em 1.000 pessoas por dia. Né? Uma pessoa que vende uma comida estragada, por exemplo, ela pode estar ali levando a saúde da população, de todo um bairro, de toda uma cidade, às vezes, dependendo do tamanho do comércio, e risco. Isso, além de acarretar mais gasto para a saúde pública do município, está acarretando uma coisa que, para mim, é essencial, que é a saúde da população. Claro. Né? Uhum. A gente fala do gasto monetário, mas o que vem em primeiro lugar, principalmente para quem trabalha com SUS, é a saúde coletiva, né? Então, a gente trabalha para prevenir que isso aconteça. Então, quando os fiscais da vigilância sanitária chegam, que fala que aquela coisa está errada, não é porque ela quer implicar com aquilo, é porque aquilo ali, estando errado, pode ocasionar um surto alimentar. É muito massa quando você traz esse ponto, porque a gente volta assim para o coração, que é o episódio de hoje, né? Que é sobre os surtos alimentares. E agora, perguntando de nutricionista para nutricionista, a gente sabe que existe uma diferença, né? Entre você comer alguma coisa e passar mal, né? Isso. Porque, como o Roberto disse, não tem uma pessoa que pisa o pé para fora de casa, come uma coisa e não. Às vezes não passa mal, às vezes a gente passa, né? Isso. Uma coisinha faz mal ali, Inclusive, você come. se você nunca tiver passado mal, por favor, comente aí, que eu quero lhe conhecer. Tem que virar estudo de casa, esse estômago aí de ferro. Mas agora, Luana, queria saber de você. Qual é essa grande diferença entre você comer alguma coisa e passar mal depois? Porque existe, Sim, né? Isso. Primeiramente, oi Lauren, né? Oi Roberto e todos que acompanham, né, o programa Vozes da Saúde. E respondendo sua pergunta, né? Questão de surto alimentar. O que é que seria esse surto? Esse surto, ele vem quando uma pessoa ou mais de uma pessoa começa a ter sintomas parecidos depois, né, de consumir um determinado tipo de alimento ou de consumir algum tipo de refeição. Então, isso aí pode ser determinado como um surto alimentar. Isso acontece por quê? Né? Em decorrência de o consumo de um alimento que ele está contaminado. Então, esse alimento pode estar contaminado por vírus, por bactérias, por parasitas que vão trazer aí alguns sintomas que não são agradáveis para a saúde da população e que fazem as pessoas passarem mal e ter esses sintomas, como foi falado, né, aí com o povo nas ruas de Santa Cruz. E o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas apenas passam mal. Então, quando elas passam mal, é importante que seja avaliado se essa pessoa ela tem alguma intolerância, ela tem alguma alergia a determinado tipo de alimento. Nem sempre pode ser porque o alimento está contaminado. Então, é importante ter sempre essa verificação, né? Essa observação. Mas quando mais de uma pessoa tem sintomas parecidos depois de comer em um determinado tipo de lugar ou depois de comer um determinado tipo de alimento ali que foi servido em um ambiente, então pode sim ser considerado como um surto alimentar. Eu lembrei muito, quando a gente estava montando esse cast, do caso que teve durante a Semana Santa, né? Que teve vários casos de intoxicação alimentar, né? Que é quando o alimento ele é contaminado com uma toxina, né? Que aconteceu em Natal, que contaminou peixes e diversas pessoas tiveram sintomas gravíssimos, né? Que ficaram internados na UTI. Então, isso se configura, né? Um surto alimentar grave, né? Que, se não me engano, era uma toxina que afetava, né, o funcionamento geral do corpo. Então, essa pessoa ficou paralisada na UTI. Então, olha como grave pode ser, né, uma certa conduta. Ou até mesmo quando você adquire um alimento para o seu restaurante ou para o seu supermercado que ele não é totalmente de confiança. Aí eu lembro exatamente do que você falou, sobre certas condutas que as pessoas fazem, né, em restaurantes, estabelecimentos. Como eu sou nutricionista, né, eu penso logo em descongelamento. Quando a gente acompanha, por exemplo, serviços escolares,
a gente tem uma fichazinha, uma listazinha que você tem que fazer aquele congelamento adequado, senão pode dar alguma coisa ali. Alguma coisa pode aparecer e prejudicar principalmente uma população que é mais vulnerável, crianças. Né? Então, a gente vê que as condutas, elas não são ali do nada. Elas são realmente para que aquela pessoa, ela faça aquela refeição, aquele preparo da forma mais adequada. E entra aí justamente essa parte da educação em saúde, né? A gente, como nutricionista e também a área da saúde, a gente vê muito essa parte da educação da saúde, porque é necessário ter uma conversa e um diálogo, né? Infelizmente, só se vê a vigilância como esse sentido punitivo quando você tem a mente fechada para não aprender aquilo, né? A forma correta de tratar as coisas. E eu acho que a vigilância faz esse papel, né, da educação em saúde de uma forma que eles queiram contribuir para que o serviço entregue o melhor, né? Entregue saúde e entregue aquela comidinha bem gostosinha, né? Isso. Como o André estava falando antes, né? A vigilância, ela trabalha muito nessa questão da educação sanitária, não só na questão da fiscalização. E é uma coisa que aqui no município a gente frisa muito. É essa questão da educação em saúde, da educação sanitária, porque a gente faz as orientações para os estabelecimentos. Só que a vigilância, ela não consegue chegar em todos os estabelecimentos. São muitos estabelecimentos no município, né? Então, o que é que a gente faz? Educação sanitária, educação em saúde com a população, para que a população, ela comece a buscar locais seguros para se alimentar, locais seguros para fazer procedimentos. E, como o André falou, né? A gente não atua só na questão da parte de alimentos. A gente atua no consultório odontológico, atua também em academias, que são locais que a gente está ali diariamente. A vigilância, ela está ali na academia também. Bem diferenciado, acho que eu nunca pensei nisso. Muita gente não conhece, não imagina, mas a vigilância sanitária, ela está em tudo, certo? Então, é interessante que as pessoas, elas comecem a conhecer, por isso que a gente frisa muito essa parte da educação sanitária, né? E aí, você falou do surto alimentar que teve em Natal, foi por uma bactéria chamada Ciguatera. Aí, para você ver como é tudo interligado, né? A epidemiologia de Natal e de Parnamirim percebeu que estavam tendo um surto de algum tipo de doença diarreica, dor de cabeça. Então, sintomas parecidos. Então, isso aí abre um alerta para a epidemiologia, para a gente abrir uma investigação. E dentro dessa investigação, foi um peixe específico que trouxe essa bactéria para dentro das casas, a alimentação das pessoas. E o que é que acontece? Aí a vigilância sanitária entra em ação. Quais os estabelecimentos que compraram esse lote de peixe? Quais os estabelecimentos que compraram? Então vamos atrás. Então vamos fazer a apreensão. Tá vendo como nesse momento da apreensão vai ter 150 celulares filmando? Mas por trás teve todo um estudo para saber que aquele peixe estava contaminado. Então, é claro que é difícil para o comerciante ter que entregar aquilo. Mas entende também que, por outra vertente, se ele vender aquele peixe vai estar contaminado. Então, vai infeccionar famílias e famílias. Com certeza. Aqueles 150 celulares gravando, só da vigilância ter ido lá, já evita que sejam 150 pessoas dentro do hospital. Então, já vira, né, outra coisa. Teve um caso parecido também numa cidade na Paraíba, em Pombal, em que uma pessoa, ela chegou a falecer após consumir uma pizza. E além dela ter falecido, outras pessoas que também consumiram produtos dessa mesma pizzaria também ficaram com sintomas de doenças transmitidas por alimentos. Aí, quando foi feita toda a questão da investigação, foi observado que foi por causa de manipulação inadequada. Então, assim... Aí a gente olha duas vertentes, né? Uma que foi contaminação por uma bactéria e a outra que foi uma contaminação durante a manipulação, né? E aí entra justamente, a gente volta na educação em saúde, né? De ensinar para aquelas pessoas como manipular aqueles alimentos de uma forma que seja totalmente segura. E, querendo ou não, a gente acaba voltando naquela questão de como lavar as mãos, né? Sim. Que é um tópico simples, mas que é bom sempre lembrar, né? Sim. Luana, eu vou aproveitar que você falou de uma coisa e vou pedir, já que você falou nesses sintomas que as doenças transmitidas por alimentos acarretam, né? Você poderia explicar, porque às vezes as pessoas confundem, não sabem o que está passando com elas, né? Às vezes acham que é só a barriga que está sensível, mas quando precisa ter um olhar mais delicado, pode ser algo sério, que sintomas seriam esses? Sim, os sintomas geralmente são sintomas de vômitos, diarreias,
pode até chegar a ter febre também, aí dores abdominais, são sintomas que são bem comuns, né, nesses casos de contaminação de alimentos. E o cuidado que se deve ter é quando esses sintomas, eles passam assim de 2 dias. Então é nesse momento que é interessante que seja, né, procurado um atendimento médico para que isso seja tratado da forma adequada, porque às vezes só remédios caseiros, remédios naturais, que muita gente tem o costume, né, de fazer, não vai tratar, né, não vai matar aquela bactéria que se multiplicou no organismo da pessoa. E é importante a gente falar novamente sobre essa questão de surtos. E tem um dado bem interessante do Ministério que ele fala que os surtos alimentares, né, ou esses casos de doenças transmitidas por alimentos, eles acontecem principalmente em residências ou em eventos. Tá se aproximando aí a festa, né, da padroeira, e a gente pensa logo nessa questão, né, das ruas lotadas, que você não consegue, não passa um fio de cabelo na rua, né, com tanta gente frequentando a festa e com muitas Preciso barraquinhas. conhecer. Vem, amigo. Tem Mas muita. dia 13, viu? Tem que estar aqui. Então, a rua se lota com pessoas, com barraquinhas de comida, né? E a gente sabe que o Ministério diz que a maioria desses casos aparece durante, né, esses eventos. Não tem como a gente desassociar com essa parte da vigilância em saúde. Então, a gente pergunta assim, a maioria das pessoas passa mal, né? Se é caracterizada dentro desses eventos. Então, ela passa mal e não conta pra ninguém. Aí, como é que a gente dá seguimento com isso? Como deveria ser feita a forma correta? Pronto, muita gente trata esses sintomas, né, como se fosse algo muito pontual. Como foi falado também aí nos vídeos que passaram, o pessoal toma um remédio caseiro e pronto, né? Mas é importante que isso seja notificado, porque a partir dessa notificação que a vigilância ela vai atuar em cima do problema, vai buscar onde é que foi que você consumiu esse alimento que causou determinado tipo de sintoma em você. Além da questão dos dados epidemiológicos, né? Como o André frisou muito aqui, vai ajudar bastante na alimentação desses dados. Por isso que é importante buscar atendimento médico e nesse atendimento médico falar o que é que aconteceu, por que você está sentindo esses sintomas, para que isso seja notificado. E outra, se você percebeu que você passou por essa DTA, né? De um certo estabelecimento, também há canais de denúncia à vigilância sanitária. A gente pode passar depois. Você pode divulgar aqui pra todo mundo. Como seria? Como seria? Certo. número. A gente tem um WhatsApp, certo? Da vigilância sanitária. Só um minuto aqui que eu não sei de Eu cor. tenho decorado. Pode, Tem, então, tem. vai, diz aí, faz teu Pronto, nome. para os canais de denúncia, né, atualmente, o WhatsApp, que eu vou falar aqui, aí vocês anotam aí, 84, aí 987532113. A pessoa ela pode notificar lá, fazer a denúncia. Esses dados que essas pessoas elas vão colocar lá no WhatsApp são totalmente anônimos, então em nenhum momento a gente vai chegar no estabelecimento e falar que a gente foi lá por causa que determinada pessoa denunciou. Não, esses dados são colocados em sigilo, né? Além disso, além do WhatsApp, a gente também tem o Instagram. Então, o nosso Instagram é @visasantacruz e lá você também pode fazer a sua denúncia. Então, comer um alimento, se sentiu mal depois, faz a denúncia nos canais de atendimento da vigilância sanitária, fala onde é que foi que você comeu, se possível, mostrar provas. Tem aqui a nota que eu comprei lá. Quanto mais informações a gente tiver, melhor, porque a gente vai exatamente em cima daquele problema que foi falado pra Isso. gente. Geralmente você não vai comer sozinho, né, gente? Você Isso. vai acompanhado com alguém. E aí, geralmente, quando rola um surto, 90% das pessoas que foram com você está passando pelos mesmos sintomas. Então, isso aí já é um indicativo de que você pode fazer uma denúncia. Certo? Aí a gente já tem um fundamento maior para fechar o cerco, que realmente aquele estabelecimento a gente precisa ir. Aí, fiquem atentos a isso e pode fazer a denúncia. Que a gente... Lembrando que essa denúncia, ela é um sinal de cuidado, assim, porque a vigilância sanitária, os profissionais de saúde estão aqui como primeira linha para cuidado, mas de fato nós também temos que cuidar um dos outros. Então, assim, se você fica doente, alguém da sua família fica doente, é de bom tom, é correto você notificar os profissionais responsáveis para que isso não aconteça mais. Tanto com você, tanto com seu vizinho, qualquer outra pessoa,
e também para ajudar o comerciante, porque na verdade, acho que erros acontecem, né? Mas a vigilância sanitária, a vigilância em saúde, ela está aqui para corrigir, passar as instruções para que tanto o comerciante não perca sua renda, seu trabalho e que ninguém fique doente. Então, esse cuidado é de fato coletivo. A gente precisa cuidar um dos outros. E por isso que essas denúncias são importantes. Isso é, além do mais, não perder a credibilidade do ambiente, né? Sim. A gente Sim. sabe que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais criteriosas de comer em locais que tenham uma vara sanitário, que tenha uma certa limpeza, que tenham alimentos mais saudáveis, mais frescos, mais saudáveis no final, né? Então, assim, aos comerciantes que porventura assistirem isso, lembre-se que hoje em dia você tem uma vara sanitária, é você atestar que seu estabelecimento está cumprindo as normas de saúde. Então, pessoas hoje em dia se atentam para isso, certo? E também até, vou dar uma dica de marketing. Isso pode ser um marketing positivo para o seu empreendimento. certeza. Você está Isso, entendendo? Claro. Você fazer todo um market share aí, né? De explicar porque vocês ganharam a vara sanitária. Então, os locais, tudo dentro do padrão. Isso aí agrega muito no seu estabelecimento. É bem colocado isso que você falou, André. E eu fico pensando, e naqueles estabelecimentos, por exemplo, que vão, não vou dizer que vão abrir só no momento da festa, né? Mas essas barraquinhas, né? Quais são os perigos que elas podem apresentar ali? Quais são os perigos reais que podem acontecer nesses momentos? Porque são estabelecimentos, né? Lojinhas, né? Enfim, pequenininhos, né? Que às vezes não vão ter esse alvará anterior. Então, o que é que o comerciante pode se atentar, né? Na hora de comercializar aquele produto e o que é que a gente, como, né? Vou dizer assim, comedor, que vai lá apreciar várias comidinhas gostosas, pode prestar atenção nesse momento. Pronto. Os principais riscos nessas barraquinhas, eles estão muito associados à manipulação inadequada. Então, manipulação inadequada de alimentos, também ao armazenamento inadequado, também o alimento está ali exposto a poeiras, a inseto, a animais. Então, tudo isso pode acarretar a contaminação desses alimentos. Então, o que é que deve ser feito, né? Como comedores, como você falou, né? A população ela deve se atentar a algumas coisas na hora de comer, fora de casa, na hora de comer em algumas barraquinhas. E o que né? Observar se os manipuladores, se os vendedores estão utilizando toucas, observar se estão utilizando roupas limpas, observar também se a barraquinha, o ambiente é organizado, se está livre ali de insetos, de sujeira. Observar também se há ali a venda de... A venda não, mas se há ali a distribuição de sachês, porque é mais indicado que nessas barraquinhas seja ofertado sachê ao invés daquelas bisnagas de ketchup, de maionese. Muito comerciante fala pra gente que as pessoas reclamam, não gostam daquele sachê, mas as pessoas têm que entender também que é uma forma de prevenir, de prevenção de contaminação dos alimentos, segurança, né? a segurança da população. Também observar principalmente essa questão de organização do ambiente, certo? Aí o que é que a vigilância sanitária ela faz para isso? Além da gente orientar, né, a população que observa essas coisas, quando for comer fora de casa, a gente também faz essas orientações aos vendedores ambulantes. Então, antes de iniciar a festa, a gente faz uma capacitação de boas práticas de manipulação dessas barracas, para que esses ambulantes, esses vendedores, eles sigam essas boas práticas para que no momento da venda esse alimento ele não seja contaminado, para que não aconteça nenhum surto alimentar durante as festividades e para que no momento que o pessoal for lá comer, se alimentar fora de casa, eles observem que todos eles estão seguindo essas orientações que foram dadas pela vigilância. Afinal, Santa Cruz quer que as pessoas venham, que se alimentem aqui e voltem, porque sabe que foi tudo ok, que estava boa a comida, né? Eu mesmo vou vir. E com certeza eu vou querer comer aqui. Então eu vou seguir essas dicas que a Luana deu. Sim. André também pode explicar melhor como é que funciona, André, para que esses ambulantes eles cheguem aqui no município e... Sim.
Para que os ambulantes tenham acesso às festividades, né? Como a Ana falou, a vigilância sanitária oferta uma capacitação, né? De boas práticas em manipulação de alimentos. Aí esse curso, chamado de mini curso, um curso de um dia, né? A gente libera um certificado para essas pessoas. E essas pessoas, elas vão à tributação, porque elas precisam pagar pela ordem de serviço dessa festa, né? De venderem alimentos nessa festa. E aí, após isso, as festividades da festa de maio começam dia 13 e vai até dia 22, que é o dia da procissão. Tô lembrando aqui, vou lembrar. Certo? Aí só para você se lembrar melhor, 16 e 17 vai ter as festas boas aí, né? Vai ter grafitão num dia, seu desejo no outro. Vai ser top. Ainda tem a atração de forró agora que eu até esqueci. Mas vão ser 16 e 17 vão ser os melhores dias. Então, o que é que a gente faz? Após ofertar esse curso, a vigilância sanitária, os fiscais da vigilância sanitária, em parceria com a Facisa, certo? Com os alunos de nutrição da Facisa, de uma turma específica, a gente trabalha na auditoria de todos esses estabelecimentos que vão vender alimentos na festa, certo? Eles costumam ficar próximo à igreja, na lateral. Ano passado teve uma feira gastronômica que não haverá esse ano, muito provavelmente. Pena. E aí também a gente trabalha passando por lá e fazendo essas inspeções. Então a vigilância sanitária vai atuar ativamente na festa de maio, fazendo as inspeções em todos esses estabelecimentos dos ambulantes. Passando, verificando tudo certo, a gente disponibiliza um selo para eles de que a vigilância sanitária atestou que aqueles manipuladores estão em conformidade com orientados, né? Estão orientados em conformidade com a vigilância. Então, fiquem atentos também para o selinho da vigilância sanitária aí nesses estabelecimentos que vão vender nas festividades de maio. Ótimo. Isso. Aí o que acontece? Essa visita que a gente faz lá não é bem uma inspeção. Então, tipo, a gente não segue à risca toda a questão da legislação e tudo mais. É mais uma questão orientativa da gente ir lá verificar se realmente eles seguiram o que foi ensinado durante a capacitação. E a gente coloca esse texto lá, esse adesivo lá, constando, né, que eles foram orientados pela vigilância. Então, pode ser que aconteça de ter alguma barraca que tem o selo e tenha algum errinho ali que você identificou. Mas isso não significa, né, que eles não estão seguindo as orientações. Porque o que é que acontece? Questão de barracas de ambulantes. Não existe nenhuma legislação específica para fiscalização de barracas de ambulantes. Então, nesse caso, a gente não tem como atuar ativamente. Então, a gente atua na questão da educação, da orientação, justamente por essa falta de legislação nacional mesmo, de barracas de ambulantes, entendeu? Então, parte mais para uma questão de educação, né? Para essa manipulação dos alimentos. Existe uma resolução mais abrangente, que é a RDC 216. Obrigado. Que ela tem tudo na ponta da língua. Então, né? Essa legislação ela trabalha os alimentos em geral. Então, a gente consegue seguir essa legislação de forma mais simplificada nesses estabelecimentos. Ela, sim, muito extensa, né? Realmente, barraquinhas não tem como você se atentar, controlar, por exemplo, o chão. Né? Porque a vigilância vai lá, olha até se o chão tá limpo, olha os encontros de parede, olha tudo, né? Então, o ambulante que tá com sua barraquinha não tem como controlar essas pequenas coisas que acontecem. Dá um vento, vai ver, limpou naquela hora, mas na hora que a vigilância foi bater uma ventania, sujou tudo de poeira, né? Mas é realmente coisas que a gente não consegue controlar e realmente o que vocês conseguem fazer é ver essa parte da manipulação, né? Isso. E eu acho que a conversa da gente, né, ela foi tão ampla, a gente foi para tantas vertentes. Sim. Eu fiquei pensando, você fala que vai na academia, vai em salão. Pensei, pronto, a mulher vai fazer o cabelo, a vigilância tá lá, vendo as luzes dela. Vai fazer a unha, tá lá, vendo a unha de gel dela. Aí ela vai comer fora, tá lá, a vigilância vendo a comida que ela tá comendo. Então, a gente vê como a vigilância, ela não tá
assim, não equipara com esse papel que atribuem a ela, né? De punitivo, de que vai castigar, fechar o estabelecimento. Não tem nada disso, né? Ela vai ali tentando atuar para proteger a população, proteger mesmo a saúde, né? Indo ali de uma forma para contribuir com a saúde da população. Então, é muito importante a gente voltar, né, a essa questão de saber entrar em contato. Porque, como você falou, a denúncia, né, apesar de ter essa palavra assim, denúncia, estou apontando o dedo, mas ela é feita de uma forma anônima para contribuir, para melhorar. E quanto mais pessoas souberem que esse trabalho existe, mais pessoas colaboram com ele para que, né, a gente tenha toda uma saúde completa, né, de uma forma bem integrada, né. E é o que a gente quer. É o que a gente quer. Aí, para finalizar, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, né? Que é o que é que vocês gostariam que as pessoas levassem desse nosso papo? Pronto, eu gostaria que as pessoas, elas tirassem esse mito da cabeça, né? De que a vigilância está ali para prejudicar, principalmente os comerciantes, que a gente tá mais aqui como parceiros, porque a partir do momento que a gente faz as orientações, que a gente vai lá, fiscaliza e deixa esse estabelecimento dentro da legislação, que esse estabelecimento está regularizado, aquele estabelecimento ele está garantindo a saúde da população. Da mesma forma, a gente também deseja que a população ela enxergue a vigilância como um protetor, né, da saúde deles, que as pessoas elas busquem saber mais, conhecer mais, acompanhar os nossos meios de comunicação, que lá no Instagram, por exemplo, a gente divulga muito, a gente coloca questões de orientações para a população, a gente divulga as nossas ações, o que a gente faz, para que todo mundo conheça o nosso trabalho e que a população também participe disso, porque a partir do momento que a população ela faz uma denúncia, que ela pede ajuda da vigilância, ela está contribuindo, né, com a segurança alimentar, com a segurança da saúde de todo o município. Então, a população também tem um papel muito importante da vigilância. Sem a população, a gente não atua, né? Então, é bem colocado isso. Realmente, a população é um membro da equipe. Faz parte. Então, né? Isso, com certeza. O trabalho é para a população. Estou contemplado nas falas de Luana. E falando como vigilância em saúde, né? Integração de todas as vigilâncias atuando entre si. Queria desmistificar também essa questão de que a vigilância ela só atua na questão punitiva. Lembrem-se que ser vigilante é estar atento. Então, a gente precisa estar atento para que você e população não fiquem doentes. Então, esse é o objetivo maior da vigilância. Sanitária, principalmente. Lembre-se que a gente tem que deixar essa cultura de que, cheirou, não tá azedo, a comida presta, eu vou comer. Antigamente, a gente, né, tinha uma situação de que alimentos muito escassos. Na época do meu avô, alimentos eram escassos. Então, hoje em dia, a gente consegue no supermercado procurar os melhores alimentos, né? Fazer um mix de oferta, né? Hoje em dia tem oferta, então a gente tem que se atentar a isso, porque é a sua saúde que está em jogo. Então, queria só deixar bem claro que a vigilância em saúde do município, ela preza estar vigilante para assegurar a sua saúde. E é com isso assim que eu queria deixar a população... como é que eu posso dizer? Queria deixar a população esclarecida enquanto a vigilância é importante para que todo o município, principalmente Santa Cruz, entendeu? Controle ou erradique certas doenças, certo? A gente sabe que principalmente ali nos anos 40, 50, a taxa de natalidade do Brasil era ínfima, né? Se morriam crianças prematuras, cerca de 5% da população de crianças prematuras no Brasil morria. Então, assim, hoje em dia a gente já erradicou isso, né? Hoje em dia é menos de 1%, 0, alguma coisinha por cento hoje. Muito por conta da vigilância, né? De trabalhar, pegar todos os dados que a gente tinha, fazer uma pesquisa,
identificar quais são os pontos que a gente precisa melhorar na saúde. E a gente está aqui para buscar informação e melhorar a saúde de você que está na sua casa. Que mensagens legais. E que papo maneiro foi o de hoje, né? Muito bom. É. Tô muito feliz de estar aqui, assim. Só tenho a agradecer. Foi uma conversa incrível. André, muito obrigado. Luana, muito obrigado. Assim, acho que são pessoas... Ouvir a voz de vocês, né? É importante para a população, para saber o que de fato os profissionais de saúde, os profissionais da vigilância em saúde estão fazendo, né? E também trazer esse conteúdo que vai de cá para lá, né? Bem extenso, vigilância em saúde, de uma forma muito acessível, que todo mundo consiga realmente entender, ouvir esse lado também da vigilância como um protetor, né? Como aquela mãe que tá ali do lado dizendo, menino, você toma cuidado com isso, né? Então, queria agradecer vocês e também deixar aqui aberto em outras oportunidades que vocês se sintam à vontade para retornar para cá, pra gente ouvir muito mais o que vocês têm para contar. Olha, eu acho que a gente tem pra escutar muito mais. Muito obrigado, Laura e Roberta. Eu que agradeço o convite. Estou aberto aí a novos convites. Vigilância em saúde é um mundo. Eu percebi também que o SUS, ele é um mundo gigantesco e que a população precisa saber mais sobre o SUS. Se a população soubesse mais sobre o SUS, ela agarraria o SUS com unhas e dentes. Sim. Porque é um programa, eu arrisco a dizer que é único no mundo, sabe? Um país do tamanho da gente, com a abrangência territorial, cultural. O SUS está ali, como você falou hoje, né? Desde a unha que você faz, a um alimento que você come, a uma doença que você tem, que você procura. Né? Então, assim, viva o SUS, gente. Obrigado. Viva o SUS. Acho que essa é a mensagem. É verdade. Assim, acho que fica aqui com a gente, vem sempre pro Vozes, porque nós estaremos sempre dialogando sobre o SUS. Então, escuta a gente, segue a gente, compartilha esse episódio. E especialmente agora que as festas estão chegando, né? Acho que fomos contemplados com várias dicas. Eu mesmo vou aproveitar ainda melhor a festa de Santa Cruz. Fique e aproveite todos os dias. Então é isso, gente. Até o próximo episódio.